Família é esse alvo maior do nosso grande algoz. Sempre compartilhamos do zelo que precisamos ter pela nossa família, porque somos muito vulneráveis no mundo que nós estamos vivendo, porque temos muitos membros da família, não é? Nem sempre estamos juntos para poder um cuidar do outro. Alguns momentos um separa do outro, mas nós temos o Espírito Santo que está sempre conosco, com toda a família, seja qual for o lugar que a gente possa estar. Por isso que o salmista disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Porque o Senhor recebe como seu atributo a sua onipresença. Então, Deus está presente em todo lugar e é nele que buscamos, no seu Espírito, para que todos nós, toda a nossa família, seja assim guardada, protegida por Ele, aonde quer que venha estar. E sempre temos, nas quarta-feiras, esse culto que eu tenho assim como uma preciosidade para nós, famílias. O que Deus vai preparando, o que Deus vai trazendo em nosso coração e que a gente vai refletindo daquilo que vivenciamos diariamente como família. Não é? A nossa família, ela é sagrada, foi Deus que instituiu e nós temos, como servos do Senhor que já somos, ter esse zelo. E como nós hoje vamos falar sobre a esperança para a família, é ter essa esperança viva mesmo em algumas dificuldades ou algumas outras lutas que possamos estar enfrentando no nosso lar, no casamento, ou com qualquer um outro membro da nossa família. Essa esperança ela tem que ser viva, porque a esperança viva em nosso coração declara para Deus da nossa confiança, e onde Deus, como esse Deus recompensador, Ele vai derramar dos céus as bênçãos para a segurança da família, para a prosperidade da família, para a tranquilidade e a paz da família. Então, essa esperança na nossa família deve existir. Por mais que nós tenhamos algum membro de nossa família, aquele coração duro, aquela coisa que não quer receber, mas nós temos que ter essa esperança que vai chegar a hora que o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa a abrir o seu coração, a se entregar a Jesus. E nós vamos nessa labuta, nesses desafios, como parte da nossa vida cristã, e alimentando aquele membro da família para que essa esperança esteja viva, sabendo que a palavra de Deus ela é eficaz, não é? Ela não volta vazia. Tem esse papel nosso para estarmos levando, testemunhando, e vai chegar a hora que o Espírito vai convencer aquela pessoa da nossa família que ainda necessita de ter esse encontro real com Jesus Cristo, amém? Então nós vamos falar de uma família que sempre ouvimos na igreja, e sempre em pregações de família, nós ouvimos sobre esse texto que fala da família ali de Filipos, não é? Aquele carcereiro que ali estava, um grande exemplo para a nossa família, onde aquela esperança chegou ao coração daquele homem, e ele de imediato desejou que também a sua família fosse alcançada. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e nós vamos ler do 26 ao 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura dessa palavra de Deus, dos versos 26 até o 34. Amém? Assim está escrito a palavra do Senhor. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. Vamos lá. E soltaram-se as cadeias de todas, perdão. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando Espera aí, viu, irmão, que essa Bíbliazinha enganchou as folhas. Puxando a espada, ia suicidar-se, suportando que os presos
supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança para a família é o que nós vivemos hoje. Nunca desacreditamos nas promessas de Deus, entendendo sim que se cumprirá, e no momento de Deus, o milagre, a bênção da salvação, como chegou na casa desse carcereiro, começando dele, assim também chegará a nossa, começando de nós. Uma coisa que a gente pode observar é que de imediato que ele recebeu Jesus, que ele creu na palavra, ele sentiu no seu coração o desejo também de levar para a sua casa, para a sua família. Então nós podemos, irmãos queridos, hoje que também Jesus já chegou em nossas vidas, nós ter esse desejo que todos os membros das nossas famílias sejam alcançados. Mas esses desejos precisam estar em atitude. Nós precisamos, no nosso desejo, colocar em atitude a prática de levar, não é, a palavra para aqueles que são da nossa família, para que eles também gozem dessa bênção da salvação. Há um papel que a gente tem que lembrar que é nosso. Já agradecemos a Deus porque nós já abrimos esse coração. Nós já somos de Jesus. Agora, como este carcereiro, temos que desejar também. E o desejo está na atitude. Nós desejamos no coração e colocamos na prática. De levar, de testemunhar, a eles despertarem para esta fé em Jesus Cristo, para que eles alcancem aquilo que nós já alcançamos, que é a nossa vida eterna com Deus. A gente sabe, irmãos, que os maiores sentimentos, mais intensos que nós experimentamos, são experimentados em família. Sabe que essa nossa intimidade familiar, nós experimentamos muitas experiências de um para com o outro. Digo para vocês, na verdade, agora com a dificuldade que minha mãe enfrentou, nós podemos nos conhecer melhor, a família, não é? Daquele relacionamento mais próximo, mais junto. Então, nós experimentamos essas experiências pessoais entre um e outro, neste momento que nós acreditamos, até quase em unanimidade, todos entendem assim, que é um propósito de Deus para que a gente se conhecesse, para que a gente tivesse a experiência de um para com o outro, como essa família sanguínea e essa família cristã que nós somos. Muitas experiências, eu com 65 anos, agora há 2 anos praticamente, que minha mãe entrou nessas lutas de enfermidade, e eu ainda não tinha tido certas experiências necessárias, depois que comecei a me juntar ali com os irmãos diariamente, quase, praticamente, e aprendemos e nos conhecemos melhor, não é? Uma coisa muito importante. Então, o nosso lar, irmã, sempre vai ser esse palco das emoções mais fortes, não é? Aquela coisa íntima, aquele relacionamento só de família, é uma coisa mais poderosa, não é? E que nós sempre enfrentaremos, e esse lá vai ser o lugar onde a gente vai passar por essas emoções, não é? Tanto com boas notícias,
como também com notícias ruins. Infelizmente, pelo pecado que hoje vive o mundo, nas nossas famílias também sofremos algumas situações, não é? Boas e ruins. E nós entendemos isso, por isso que nós vamos lembrar que essa esperança da presença de Jesus na família, essa esperança do agir das promessas de Deus em nossa família, ela é real, não é? Por mais que a situação possa, ao nosso ver, das nossas limitações complicadas, mas na nossa fé, na nossa esperança em Cristo, a coisa se torna solucionável, não é? A gente começa a se alegrar mesmo nos momentos mais tempestuosos que a gente possa enfrentar. É isso que o Senhor sempre traz a nós, que nós estejamos despertos e avivados a essas promessas. A gente não pode deixar de buscar, de se avivar pela palavra, estudando, ouvindo diariamente, para justamente a gente ter forças nas horas mais difíceis dos enfrentamentos que passamos como família. A gente saber suportar, a gente ter sabedoria, não é, para poder compartilhar com aquele que está mais fraco, com aquele que se envolveu em alguma situação. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus vai nos ensinando, nos orientando pela sua palavra, para que a gente, como família de Deus, possa permanecer bem, estável, seguro, mesmo em momentos difíceis. Essa harmonia que chegou a nós por Jesus Cristo na nossa família, independente do momento difícil que a gente venha passar, ela tem que permanecer. Por que falamos tem que permanecer? Porque a nossa esperança é real, nas promessas de Deus, no agir de Deus. Então ela deve permanecer, a harmonia, a alegria permanece. Porque a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, ela é verdadeira para as situações que a gente enfrenta, sabendo que Deus é aquele mesmo Deus que esteve com Abraão para providenciar aquele que seria o holocausto para ser imolado ali no Monte Moriá. Então esse é o mesmo Deus hoje, que é esse que providencia para que a gente possa vencer a tribulação ou a dificuldade que possamos enfrentar. Essa esperança tem que ser viva, essa confiança tem que ser forte em nossas vidas, nas promessas de Deus, em relação à família. Em todo esse livro de Atos, irmãos, Lucas ele vai enfatizar que nada pode impedir o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós despertamos também, justamente por tudo que eu falei, terminei de falar. Não é? Essa esperança real, essa confiança plena, não pode deixar, não é? Ou tentar impedir que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo possa ter esse crescimento, quando são pregados, não é, pelos seus servos fiéis, como nós, membros de uma família. Meus amados, em Filipe, não é? Deus fez essa intervenção tremenda, em uma situação, veja bem, de um homem que ainda não tinha um conhecimento de Deus, não tinha uma familiaridade de Deus, não é? O que Deus pôde fazer com que ele abrisse os seus olhos. Sobre o relato bíblico desse capítulo 16, do evangelista Lucas, diz que esse homem ouvia eles ali preso, orando, louvando a Deus. Quer dizer, tudo aquilo ali já foi trazendo algo diferente dentro daquele homem em relação à sua fé, em relação a Deus, a sua confiança. Ele estava ouvindo. Até então estava tudo bem, ele só ouvia. Mas vejam, meus queridos, como Deus, nessa intervenção poderosa e gloriosa para a salvação da família, fez com que acontecesse algo que para aquele homem era desastroso, que lhe levaria à morte, pelo castigo que ele receberia por aquelas grades ter caído e aqueles homens ter fugido. São várias reflexões e lições que podemos tirar desse capítulo 16 de Atos, quando vai tratar do assunto desse carcereiro. Veja que os relatos dizem que ele ouvia os cânticos, as orações, mas na hora que as grades caíram, ele de imediato tentou o suicídio.
Aí a gente pode refletir, mas ele não estava ouvindo? Mas só o ouvir não é o suficiente. Há uma necessidade do ouvir, um crescimento de fé. Quero até trazer para nós já convertidos. Essas promessas de Deus que ouvimos e estudamos diariamente, elas não podem ficar desvanecendo na atmosfera. Ela tem que ter um lugar no nosso coração justamente para os momentos tempestuosos, a gente poder usufruir dela, desfrutar dela, que é a esperança. Não, Deus falou isso, eu creio. E vai acontecer diferente, Deus vai fazer a diferença. Deus vai desmanchar esse problema. É esse exercício da fé, do que nós ouvimos. O carcereiro, ele não tinha essa familiaridade que hoje nós temos com Deus e com a sua palavra. Mesmo ele ouvindo, ele entrou em desespero. Ele de imediato, conforme as escrituras, tentou o suicídio buscando sua espada. Mas o apóstolo Paulo, com Silas e os outros, de imediato gritaram para ele: pare, está todo mundo aqui. Ele se sentiu aliviado. E em ver aqueles homens ali, que poderiam ter fugido, creio eu, que se nasceu uma fé poderosa agora em tudo aquilo que ele tinha ouvido. Ele acreditou que aqueles homens que louvavam e oravam, antes de todo aquele acontecimento, tinham um Deus diferente. Tinham um Deus de poder. Um Deus da qual eles confiavam. É tanto que a prisão abriu, mas eles não fugiram. Eles ficaram. Então eu creio que, refletindo profundamente, aquele homem sentiu isso. Disse: não. Então tudo aquilo que eles oravam, tudo aquilo que eles adoravam, louvavam, esse Deus é um Deus verdadeiro que opera grandes milagres. E creu e confiou quando Paulo disse a ele com os outros que só era preciso ele crer, que ele seria alcançado por esse Deus, que era o Deus de Paulo e de todos os outros. E que também sua família poderia ser abençoada através da salvação dele. São esses detalhes importantes para aqueles de nossas famílias hoje que ainda estão fora do Evangelho, que ainda estão dispersos. E nós vendo o que Deus agiu em favor daquele homem usando os seus servos, Deus vai usar em favor dos nossos familiares que ainda são incrédulos através de nossas vidas. Mas não podemos esquecer de nos deixarmos sermos exortados que houve uma atitude daqueles servos do Senhor, partiram para cima do homem. Calma aí, estamos aqui. E falou de Deus para eles, falaram de Jesus Cristo. É o que a gente vai procedendo diariamente em nossa casa. Nada por força, nada por violência, a própria palavra nos ensina. Mas nós não podemos deixar de semear. Nós não podemos deixar de testemunhar dentro de casa, seja qual for o membro. E o testemunhar e o levar a eles, aqueles que ainda estão na incredulidade, é realmente vivendo aquilo que nós confiamos nas promessas de Deus no lar. Sabendo com aquilo que Deus nos capacita, aplicar dentro de casa, sem deixar que o mal possa se intervir. Mas tudo isso é com sabedoria. A gente entende que quando nós fomos salvos, houve um processo, o segundo processo de regeneração. Então aquela palavra vai sendo pregada e vai sendo regenerada dentro do coração daquele que ainda está desacreditado. Primeiramente, claro, essa palavra que nós pregamos e testemunhamos vai levar ele a se convencer que há uma necessidade dele deles pedir perdão para que seus pecados sejam apagados. Mas é através de nós. Nós temos uma missão. Nós fazemos missões na igreja para vidas serem alcançadas, não é? São 3 missões que a gente tem de compromisso anual. Mas não podemos esquecer dessa missão do nosso lar. Nós não podemos deixar de lado,
Ah, ele vai crer quando ele quiser. Ah, quando ele quiser, ele vai. Não, a gente não pode usar de certas prerrogativas. Nós temos que ter consciência que deve existir de nós uma atitude para que mexa com o seu interior. Para que o Espírito de Deus, através da palavra que sai da sua boca, faça a outra parte que a gente não pode. Convencer no coração dele daquilo que você está pregando, daquilo que você está falando. Então, essa esperança, ela tem que ser verdadeira. Que aquele membro familiar, que a nossa família vai ser abençoada. Que a nossa família vai estar guardada sempre pelo Senhor. Que a nossa família vai viver sempre harmoniosa pelo Senhor. Que a nossa família vai estar sendo próspera pelo Senhor. Essa esperança é real. Nós, irmãos, não somos perdedores, nós somos vencedores. As Escrituras nos garantem isso. Porque Jesus nos trouxe essa vitória no sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, o sacrifício que nos tirou da morte, onde Jesus foi ser aquele Cordeiro de Deus para que tirasse os nossos pecados, para que nós tivéssemos vida. É isso que nós vamos compreendendo. Hoje, com a salvação que recebemos, as promessas que foram derramadas sobre nós, que estão sendo cumpridas a cada dia, precisamos estender para toda a nossa família, para todos os membros de nossa família. Agora existe de nós uma situação importantíssima, nos esforçarmos. Não é esperar cair do céu, porque não cai. Terminamos de falar hoje algumas coisas sobre isso, que é preciso buscar. Não é? No início do culto falamos, é preciso buscar, então temos que buscar, não é esperar cair, porque não vai. O Senhor diz, como sempre também compartilhando, é pedindo, é buscando, é batendo e é clamando. Então nós temos que ter essa atitude. Não é quando aquele familiar quer, é quando ele vai ouvir. Aí o Espírito Santo vai agir na outra parte, mas nós fazemos o papel que nos é incumbido. Aquele papel que nos traz a nós a prática para que eles possam ouvir, que é a pregação. Nos é outorgado essa autoridade, esse poder, por isso que temos que pregar. Nós levamos no poder do nome de Jesus Cristo. Então há uma esperança em nós, porque nós estamos falando em nome de Jesus, então vai ter efeito, vai ter algo que vai mudar, vai existir diferença, vai acontecer alguma coisa que vai trazer alegria ao coração. Conversei com a irmã Josefa dos Santos hoje, um irmão nosso, esposo de uma irmã que tinha se afastado, que voltou para o Senhor, e sempre lembro que ela sempre conversava comigo, a gente orando juntos, para que ele voltasse. Fiquei muito alegre quando vi domingo ele na igreja. E a irmã me disse, domingo passado ele já tinha vindo. E ele, esse domingo que passou, já estava na igreja. Quer dizer, tudo isso se chama-se perseverança daquele servo do Senhor, daquela família. Perseverou, confiou, esperou a esperança que ele voltaria. E ele voltou. A confiança diz a Deus que nós confiamos nele e acreditamos. E ele, por nós acreditarmos, ele vai operar o milagre. Ele vai derramar a bênção. E é assim, irmãos, que a gente vai entendendo. Irmãos, Paulo e Silas foram libertos por um terremoto enviado por Deus ali naquela prisão. Mas o resultado foi a maior propagação do Evangelho, como já falamos ali, que eles passaram ali presos, cantando e orando, aonde trouxe como resultado a salvação do carcereiro, como também de todos os seus familiares. Podemos fazer uma pergunta a nós: quais são os sentimentos em relação à sua família? Há vários sentimentos em relação à nossa família. Primeiro, o medo. É um sentimento que pode causar alguma situação. A gente pode até dizer, os meus pais não se entendem. Aí diz, se eles se separarem, os filhos dizem,
o que será de mim? O medo de certos sentimentos que possam acontecer numa família. Ou entre o marido e a esposa. Se ele me deixar, ou se ela me deixar, o que será de mim? Como eu viverei sem o meu esposo? Como eu viverei sem a minha esposa? Tudo isso são sentimentos de medo que pode chegar à família. Um outro sentimento de medo, não é, em relação à família, a mal adaptação. Não consigo me sentir fazendo bem para a minha família, não sei como fazer o bem para a minha família. Esse é um sentimento de uma mal adaptação em algum projeto familiar, algum pensamento junto para a família. Ele se sente como não vai se adaptar àquilo que ele quer levar para a sua família. Um outro sentimento, tristeza, que pode trazer danos à família. Uma relação que só se faz piorar. Eu já tive, irmãos, alguns momentos, há tempos atrás, de lutas terríveis. Isso eu ainda congregava lá na Igreja Batista do Orlando Dantas, e quando eu ia antes de eu ir para o culto, sempre tinha um problema. Barulhos. E eu comecei a orar, pedindo a Deus que Ele me ajudasse, que eu ia para a igreja, como poderia acontecer aquilo. E acabou. Passou a acontecer diferente quando eu voltava da igreja. Passou a ter problemas depois que eu voltava da igreja. E eu comecei a orar também de novo. A pedir a Deus que Deus terminasse com aquilo. E nós louvamos a Deus que Deus deu ouvido. Mas também eu tive que ter algumas atitudes para que aquilo se encerrasse. Porque, queira que não, por mais que eu quisesse me entender que eu não era o culpado, mas eu era sim também o culpado. Porque quando dois, não é, começam a entrar em discussões, se um evitar, um deixar de discutir, acaba a discussão. Eu compartilhava com aquela discussão, mesmo que se eu me sentisse que eu não era o culpado, que não foi eu que iniciei. Mas veja que eu me tornava culpado, ou se assim fosse do lado do meu cônjuge, a mesma coisa. Então são sentidos, irmãos, que a gente precisa buscar e mudar pelas nossas atitudes. É esse momento de tristeza. Um outro sentimento é frustração. Um outro sentimento é preocupação. Um outro sentimento é angústia. Um outro sentimento é ansiedade. Um outro sentimento é, meus queridos, amados irmãos, a solidão. Eu quero falar, frustração é aquele que se sente em alguns momentos como um fracasso como marido. Se sente fracassado como marido. Então, nada disso pode acontecer. Nada disso pode, meus queridos, amados irmãos, trazer a nós frustrações. Nós temos que ficar longe desses sentimentos. Então, irmãos, algum de nós até pode se identificar com alguns desses sentimentos. Ou até possa acrescentar um outro, como decepção. Algumas vezes a gente tem isso na família, algumas decepções. Culpa, às vezes a gente se sente culpado, são outros sentimentos. Mágoas, impotência, não é? Como também raiva, como também desamparo. Eu acredito, começando de mim, que em alguns desses sentimentos nós já tivemos. Mas eu digo sem medo de errar, porque eu sei que nós, como seres humanos, servos do Senhor, mas ainda temos sentimentos em nós, de alguns momentos, de situações que a gente convivemos com família. Mas nós precisamos vencer isso. A esperança das promessas de Deus da vitória faz com que todos esses sentimentos que entristecem a família, que tira
a harmonia do lar, a felicidade do lar, pode ser desfeito e destruído pela esperança das promessas que Deus traz a nós, que traz para a família. Se nós nos atentarmos a buscarmos todas essas promessas naqueles momentos mais difíceis, nós conseguimos vencer os sentimentos que entristecem, que traz angústia, que traz ansiedade, que traz frustrações. A gente consegue vencer pela confiança plena nas promessas de Deus. Essa esperança real, que tudo aquilo que aqui está escrito, ele vai acontecer em benefício da nossa vida, em benefício do nosso casamento, em benefício da nossa família. Nós louvamos a Deus por isso. Nesse texto de Atos que nós lemos, traz a luz sobre a compreensão da nossa vida em família, ajudando a enxergar, irmãos, como são verdadeiramente as coisas e que a gente precisa resgatar poderosamente a nossa esperança. Nós precisamos estar assim tranquilos. E essa tranquilidade vai dizer que confiamos nas promessas de Deus. Que nós estamos cientes e seguros que as promessas de Deus são infalíveis e que é ao nosso favor. Então, tudo isso vai trazer a nós vencermos todas essas situações, meus queridos irmãos amados. Então, irmãos queridos, a esperança para a família, em primeiro lugar, todas as famílias enfrentam lutas e problemas, sim ou não, igreja? Aqui tem várias famílias representadas. E a gente sabe que toda família enfrenta lutas e problemas. Olha isso como é bom a gente entender, que toda família enfrenta lutas, não é? E problemas, estou enfrentando um agora. Não é com a família, mas é aqui com o esboço que caiu. Não é? Então a gente precisa entender muito isso, porque aí nós faz vir em nós a lembrança e o despertamento das promessas. Não, Deus fala assim, em favor da minha família. Deus promete que assim vai ser feito em favor da minha família. E isso traz para nós a vitória das lutas e dos problemas enfrentados. Mas temos que entender, não podemos esfriar a nossa fé, não podemos também descansar, aceitando que aquele problema comece a tomar conta da casa inteira. A confiança e a esperança nas promessas, buscando aquilo que Deus fala para nós, os problemas e as lutas vão ser desfeitos. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. Lembrando da vida do carcereiro, irmãos de Filipos, essa família dele estava longe de ser uma família perfeita. A família do carcereiro estava longe de ser uma família perfeita. Ele sofria muitos problemas. Primeiro, ele convivia com aqueles presos diariamente. E sabe onde sua família morava? No próprio cárcere. No fundo do cárcere, tinha uns aposentos onde ele ficava com toda a sua família. Quer dizer, ele vivia toda aquela situação com aqueles homens presos diariamente. Quando se tira os servos do Senhor, mas tinha aqueles outros que tinham cometido algum delito, que estavam ali presos, que lhe causava, eu acredito, muitas perturbações, que chegava a atingir a sua própria família, que morava ali mesmo, no fundo do cárcere, em um dos compartimentos ali do cárcere. Então ela passava longe a ser uma família perfeita. A sua profissão fazia com que ele vivesse em um ambiente lúgubre. Um ambiente lúgubre. Lúgubre, irmãos, ela é uma palavra adjetiva que está relacionada à morte, que fica a lembrar a morte ou a funerais. Então, ele vivia num ambiente lúgubre, que cheirava a morte. E coisa que cheira a morte não é bom. Então, veja como sua família e eles viviam momentos de sofrimentos,
de lutas e problemas sérios do ambiente que ele viveu, esse ambiente lúgubre. Um ambiente que incomodava, que o perturbava a sua paz, que não teria como, irmãos, vamos raciocinar, para esse Deus que chegou à nossa casa, para esse Deus que tomou conta de nossa família, para esse carcereiro, ele não tinha momento de alegria, de felicidade e de harmonia, porque o ambiente não lhe permitia. Era muito ruim, era terrível. E hoje, nós que estamos longe desse ambiente, porque Cristo passou a habitar em nossa casa, temos que ter esse zelo e esse cuidado para que o Senhor seja esse mesmo único que edifique a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. É preciso refletirmos que nossa família tem lutas e problemas, mas que nós temos um Deus presente, que quer cuidar da nossa casa, que quer cuidar do nosso casamento, que quer cuidar dos nossos filhos, que quer cuidar dos nossos cônjuges, que quer cuidar do nosso lar. Nós temos que ter essa certeza, essa esperança das promessas de Deus que vai cuidar da nossa casa, que vai derramar bênçãos sobre nossa casa. Amados, a residência da família ficava na própria cadeia. Sempre existia risco de uma fuga. Claro, toda a cadeia até hoje. Os vigilantes, não é? Sempre estão atentos porque é sujeito a uma fuga, não é? E ali não era diferente. E caso acontecesse essa fuga, ele seria, o carcereiro, era a lei romana, ou a lei de Filipe, na lei do cárcere, ele seria torturado e morto. Por isso que os relatos das Escrituras dizem que ele de imediato foi passar a mão na espada, porque ele já se considerava um morto. E podemos até entender que talvez até ele pensou na tortura. Eu vou tirar logo minha vida porque eu não serei torturado antes da morte. Então, meus amados, para complicar mais ainda a vida daquele homem, aconteceu o terremoto que abalou a estrutura do cárcere. Como ele não entendia, para ele seria a maior catástrofe da vida dele, como também da sua própria família. Veja que dá para a gente refletir isso, que ele não pensou só em si. A gente pode ler a mente desse carcereiro. Ele não pensou só em si, ele pensou também na sua família, que tanto ele poderia sofrer essa consequência como a sua própria família poderia ser atingida. É tanto para a gente entender e poder querer acreditar sim, que pode ser assim, que ele de imediato pediu que Paulo com eles fosse à sua casa. A gente pode refletir isso, que ele deve ter pensado também no sofrimento da sua família. E pediu de imediato, ele não ficou para si só, então está tudo bem, eu vou ser salvo. Ele disse, não, também eu quero, vamos lá na minha casa, eu quero minha família. Tudo isso, hoje nós também pensamos, eu estou bem com Cristo, mas será que aquele outro membro da minha família também está bem? Se ele não está, eu preciso ser como esse carcereiro. Eu quero também o bem para a minha família. Eu quero também a salvação para a minha família. Eu quero a bênção também para os meus familiares. Eu tenho passado hoje, irmãos, alguns momentos difíceis nessa minha família sanguínea. Como eu falei anteriormente, eu vou me resumir porque possa ser que tenha alguém nos acompanhando e não entenda, da própria família. Mas tem acontecido algumas coisas entre toda essa família, não é? Rejeição de alguma situação, reclamações de alguns procedimentos até para aqueles que estão administrando. E eu tenho que ser aquele que eu sou na igreja, um pastor. Eu tenho que ser o pastor ali da família. E tenho procurado com a sabedoria dos céus
tentar amenizar situações, mas são situações realmente que precisa do Senhor estar à frente. De alguns, e digo com o coração entristecido, olha o sentimento, pela situação, que todos eles são membros de igreja, são congregados. Quer dizer, é uma coisa que você vê que realmente toda família tem lutas e tem problemas. Uma situação que poderia estar a maior união, porque a nossa matriarca foi exemplo e deixou e tem deixado grande legado até hoje, como serva, como mãe, de auxiliar muito a todos. Então deveria ser uma união perfeita, uma comunhão real. Mas ainda não está sendo assim. E eu tenho tido um trabalho muito árduo para estar ali aconselhando, amenizando as situações que algumas das vezes acontece, que a nossa irmã Valneire conhece uma grande parte, que ela sempre tem ido, não é? E nós temos trabalhado assim para ajudar ali a eles. Eu louvo a Deus que Deus tem nos conscientizado desse dever. Aí eu quero trazer também para toda a família de vocês, que vai ter esses problemas, vai ter essas lutas, mas nós temos que ser esses organizadores. Nós temos que ser esses profetas dali, daquela situação. Nós temos que proclamar a glória de Deus ali nos momentos das situações adversas. Dos nossos filhos, dos maridos, das esposas, dos pais, dos irmãos, enfim, da família completa. Nós temos que ter essa consciência. Passando para a segunda, irmã, só temos 10 partes para falar. Passando para a segunda, não é? Eu aprendi com a nossa irmã, não é? Josefa dos Santos Oliveira, uma pequena reflexão. Ela é minha professora, não é? Mas não é não, irmãos, é só para descontrair, estamos concluindo. Então, meus queridos, amados irmãos, uma segunda situação, dar esperança para a família, é que todas as famílias são importantes para Deus. Olha que lindo, a gente poder compartilhar isso. Mas está lindo agora. Mas o primeiro tópico, vocês lembram? Todas as famílias têm lutas e problemas. Já não é tão lindo assim. Mas quando viemos para o segundo, já é lindo. Todas as famílias são importantes para Deus. Que maravilha, não é? Então, meus amados irmãos, vejamos os versos 30 a 31 desse capítulo 16. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha a posição do homem. Responderam: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Veja, meus queridos, amados irmãos, que todas as famílias são importantes para Deus. Aquela família até então era perdida, mas ela era importante para Deus. Mas Deus estava de olho naquela família. Como servos que temos ouvido a palavra de Deus, vimos que a alegria do grande propósito de Deus, daqueles seus servos serem presos por causa do Evangelho, daquelas grades serem quebradas e aquele carcereiro tomar uma posição, porque Deus tinha a sua família também como importante. Está vendo que coisa linda a gente ir raciocinando pelo Espírito Santo para situações que vivemos, sabendo que Deus está no controle de tudo e que Deus ama a família de verdade. Pode acontecer que nós tenhamos um membro na família que aos nossos olhos não tenha solução. Pelo que ouvimos da palavra de Deus deste homem, que ele disse: o que é que eu faço para ser salvo? Quer dizer, já tinha nascido no coração dele uma confiança, uma esperança, que era também a esperança dos apóstolos e de Silas,
para que aquele homem se convertesse. Veja que ele expressa depois que o homem diz: o que é que eu faço para ser salvo? Ele diz: creia no Senhor Jesus Cristo. Não só você, como sua família vai ser salva. É isso que nós vamos refletindo para aquele membro da família, que podemos até pensar que não devemos, mas podemos, pelo esse lado humano, de tanta incredulidade, dar uma de Jonas, né? A gente pode querer dar uma de Jonas, quando acreditou que Nínive ninguém se salvava, ele não queria nem mais voltar para lá. A gente também pode querer não pregar mais, não aconselhar mais, não testemunhar mais para aquele que está na nossa família, que a gente entende que não tem cura a sua situação. Mas para Deus ele é importante. Deus quer ele. Deus quer a salvação dele. Aí onde vem agora o papel que cabe a nós. A incumbência da nossa atitude para que ele possa, aquela pessoa, aquele membro da nossa família seja alcançado. Então todas as famílias são importantes para Deus e todos os membros da família são importantes para Deus. O carcereiro e seus familiares foram o segundo lar evangelizado na Europa. Pode? O segundo lar evangelizado na Europa foi a família do carcereiro. Lembrando de situações como esse homem, né, que vivia naquele lugar ruim, feio e triste, Deus até poderia ter enviado os missionários, aqueles governadores poderosos, não é? Como hoje estamos vendo aí, aos comerciantes ricos, aos fazendeiros. Mas ele enviou a uma família que vivia num calabouço e que precisava da salvação. Deus não olhou para a sua estrutura social. Deus olhou para a necessidade daquela família. Aí, quando eu estava preparando, eu me lembrei da minha. Eu fui com uma família de Gideão, onde Gideão declara, quando foi chamado, que era o mais fraco da família. Porque o Senhor me escolheu. Eu sou o mais fraquinho, pisador do lagar lá de trigo. E o Senhor me escolheu. Aí eu olhei para a minha família no momento da preparação dessa mensagem. Eu digo: Senhor, por que o Senhor escolheu a minha família? Por que o Senhor me escolheu? Porque nós precisávamos da salvação. E hoje eu lembro, irmão, situações que eu vivi quando não estava em Cristo, que antes eu não entendia, e hoje eu sei os livramentos que eu tive. Por quê? Porque eu já estava debaixo da promessa dos meus familiares que estavam ligados a Jesus Cristo. Antes eu dizia que foi azar e que foi sorte. Hoje eu sei que foi as promessas de Deus. Então nós temos promessas vivas dentro do nosso coração na esperança de Deus para os nossos membros familiares. Não podemos deixar de crer. Para Deus, irmãos, ninguém é invisível. Aquelas pessoas não eram invisíveis para Deus. Talvez eles imaginassem que aquele Deus de Paulo, de Silas, nem olhasse para ele. Talvez ele poderia pensar isso, quando ouvia Paulo cantando, quando ouvia Paulo e os outros orando. Poderia, irmãos. Vocês não pensam, não? Em situações que vocês verem no dia a dia? Então a gente pode entender que eles tinham pensado isso. Esse Deus deles, que eles adoram assim, nem sabe que eu existo, nem está olhando para mim. Mas para Deus ninguém é invisível. Então veja que não tem nada perdido entre nossa família, entre nosso lar. Nada. Não tem problema, não tem luta na sua casa que Deus não possa ver para lhe ajudar.
Por isso nós estamos aqui ouvindo as promessas de Deus. Por isso que nós estamos ouvindo aqui esse testemunho dessa ação poderosa. Eu mandei um testemunho poderoso para vocês. Vocês ouviram hoje? Vocês para ouvir essas mensagens que eu mando, hein? Olha, eu oro para essas mensagens para vocês serem abençoados. Olhem. Sabe de quem? A Globoeleza. Uma mulher que, no início, que ia se começar as festas, não é, do Rei Momo, né? Ela parecia praticamente despida, só pintura no seu corpo. Hoje ela é uma serva do Senhor. Olhem lá que eu mandei para cada um de vocês. O testemunho é forte. Sabe o que quer dizer isso? Ela fez igual o carcereiro. Ela confiou nas promessas de Deus quando diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Você viu as situações da família dela e tudo? Agora você é crente? Olhe que quando ela estava no mundo, Satanás, por meios ilícitos, enriquece as pessoas. E depois que ela aceitou Jesus, ela perdeu tudo. Eu ainda me lembro que comigo foi assim. Tudo que eu tinha antes de aceitar Jesus, Deus tirou de mim, porque não veio pelos caminhos certos, abençoados. Hoje tudo que eu tenho é dos céus. Tudo que vocês têm é dos céus. Porque Deus tira aquilo que veio do mundo e santifica a sua casa, o seu lar, a sua família. Foi o caso dessa mulher, um testemunho muito maravilhoso. Amei o testemunho. Então é importante, irmãos, ela creu nas promessas de Deus. E nós não podemos perder de vista essas promessas. Então, meus queridos amados, terceiro e último, em todas as famílias existe esperança, e precisa. Em todas as famílias de Deus, que somos nós, há uma esperança. Porque eu quero dizer para as famílias dos que crerem em Jesus Cristo, porque os que não crerem, eles dizem que a esperança é a última que morre. A esperança deles, eles entendem que morre porque estão cegos espiritualmente. Mas nós que caiu as escamas dos nossos olhos, como famílias escolhidas e abençoadas, a nossa esperança é viva. Então, irmãos amados, em todas as famílias existe esperança. Quando aconteceu o terremoto, por volta da meia-noite, o carcereiro pensou que os presos tinham ido embora, houvessem fugido, uma vez que haveria de pagar com sua própria vida. Está vendo? E o que surgiu no coração dele? Esperança pelos servos do Senhor. Por aquelas famílias ali representadas de Deus, levou a ele e a família dele do carcereiro esperança. Quando eles todos estavam ali, o carcereiro se aliviou, porque seria a morte dele. Ele estaria condenado à morte pela fuga dos presos. Ele tinha que pagar com sua própria vida, e ele tentou ir ao suicídio. Não tinha outra saída para ele estava desesperado. Ele não tinha mais como fazer. Mas, queridos irmãos amados, as pessoas podem causar danos terríveis, mas o nosso Deus tem promessa de guarda, de proteção, de segurança para nós e para toda a nossa família. O que eu posso compartilhar com vocês mais um pouco é que precisamos levar esse evangelho. Porque o que nós podemos ver, como falei para vocês, que hoje eu vi um pedacinho, não é? De coisas dolorosas, famílias sendo destruídas. Tudo isso por falta de alguém para proclamar a glória de Deus naquela casa. Tudo isso por falta de uma orientação para que aquelas outras pessoas pudessem terem confiança e esperança nas promessas de Deus. Levou eles, esses jovens, que é muitos dias e noite. Dói no coração da gente, dói. E hoje, com muita tristeza até, que antigamente só jovens homens é que a gente via. Hoje está assim, de mulheres também. Mulheres que hoje são líderes de facções. Essa última que eu vi, que morreu de 19 anos, foi assassinada no meio da rua. Tinha 19 anos. Desde 14 anos que ela estava envolvida, o policial disse, já prendi essa moça várias vezes. Sabe o que é isso? Falta de esperança. E nós temos uma família
que vive essa verdadeira esperança. E nós precisamos fazer nascer no coração daqueles da nossa família que ainda vive na incredulidade. Dizem que ama a Deus, mas sem sabedoria, como diz Paulo, Romanos 10:2. Crê em Deus, mas sem entendimento. São que muitos, eu creio em Deus, mas sem entendimento, que faz tudo errado. Tudo fora daquilo que é promessa para abençoar, para alegrar, para fortalecer, para fazer com que a família viva harmoniosa. É o que a gente pode entender isso. Hoje nós somos testemunhas oculares de todas essas situações que acontecem. Então, meus queridos, amados irmãos, nos momentos de desespero, as pessoas tentam tomar posições erradas, mas quem tem esperança suporta, porque crê nas promessas de Deus. É o nosso caso. Não tem momento que a gente passa, como disse o pastor Jabes naquele dia, por alguns perrengues, né? Que é alguns problemas da vida, mas a nossa esperança é a vitória tranquilamente, por isso que a gente suporta, por isso que a gente vence, porque a nossa esperança, ela é real, não é? Em nossas vidas. Então, meus queridos, amados irmãos, somente Jesus Cristo é essa esperança para as famílias. O carcereiro perguntou aos apóstolos o que ele precisava fazer para ser salvo. E eles disseram que era só crer em Jesus Cristo. Então, naquela mesma noite, ele e seus familiares entregaram o coração a Jesus. Então, essa fé, essas promessas, essa esperança a gente precisa levar, e levar mesmo, para aqueles da nossa família, que está em casa ainda, não é? Dispersos, longe de Deus, estão debaixo das promessas por nossa vida com Cristo, mas precisam entregar suas vidas. A Bíblia diz que é confissão. Eles estão guardados, mas a salvação é preciso. Lembra lá do rico insensato? Não é? Era um homem generoso, um homem responsável. Jesus conta essa parábola para os seus discípulos e disse que ele precisava entregar a sua vida. Ele disse, se pedir a tua alma, para quem você vai dar? A Bíblia diz, naquela parábola que Jesus fala, é Lucas 13, Lucas 11, do verso 13 ao 21, ele foi acometido de uma morte súbita. O que quer dizer? Pode acontecer com a gente, morte súbita é aquilo que você não espera de uma hora para outra. E amanhã vai ficar como? Então a gente tem que ajudar esses familiares, a gente tem que abençoar nosso lar, nós somos cristãos, somos esses servos esperançosos, a esperança viva está em nós, e nós devemos harmonizar nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, saber enfrentar o momento difícil, o momento da luta, não é? A gente precisa, irmãos, saber que nossas famílias, os membros da nossa família são importantes para Deus. A gente precisa entender que nossas famílias estão cheias da esperança viva das promessas de Deus. Nós precisamos saber que Jesus Cristo, Ele é o único que é a esperança da nossa casa. É isso. E quando a gente sabe disso, a gente vai tratar dos outros membros da família. Amém? Que o Senhor Jesus continue trazendo palavras que traga para a nossa família essa grande vitória, preservando a nossa família ligada às promessas de Deus. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos orar. Eu vou pedir a nossa irmã Maria Rocha, Dona Maria Rocha, nossa irmã querida, vai orar agradecendo por esta noite. Sempre, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Espírito de Deus, eis-me aqui, capacita-me e usa-me, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E a graça
graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja derramada sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos e os vossos filhos, sobre essa igreja gloriosa e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, vencedora, diz: Amém. Glórias a Deus. Oração silenciosa. Estamos